Boa tarde, gente. Eu vou pedir licença aqui, estou longe de vocês, para baixar a máscara, porque senão eu vou me afogar com a baba aqui. Gente, olha só, antes de mais nada, eu quero agradecer o Celso, o Luiz, o Coletivo 015, Mandinga Produções Artísticas, por essa oportunidade de trazer, viu, Luiz? Agradecendo a oportunidade de trazer esse debate, porque vou aqui relembrar as palavras do professor César Nunes, no último dia de aula da disciplina que nós tivemos este bimestre, lá na Unicamp, em que ele falou que toda pesquisa ela tem o dever de cumprir uma função social. Da mesma forma, quem está envolvido com alguma causa tem a obrigação de se inteirar das informações e conhecimentos produzidos para legitimar o seu discurso, seus argumentos, a sua luta. Então, esses espaços são extremamente importantes e eu agradeço a oportunidade de estar aqui, eu agradeço por abrir esse espaço e eu quero parabenizar desde já o evento. Então, eu vou falar com vocês sobre raça, mas é mais do que isso. Isso surgiu da minha pesquisa, da época de faculdade ainda. Eu venho da capoeira, né? Desde 1996 que eu pratico capoeira, eu sou instrutor de capoeira, graduado em capoeira, e quando eu fui cursar história, eu sou historiador, também professor de história. Quando eu fui cursar história, naturalmente eu quis pesquisar escravidão africana. Aí eu quis pesquisar escravidão africana em Itapetininga, porque é a terra da minha família, por parte de pai. Aí eu decidi um tema, eu ia pesquisar alforrias em Itapetininga. E foi aí que eu descobri que era muito complicado você partir do específico para o geral, porque é muito confuso. Aí eu fui buscar uma bibliografia especializada em Itapetininga, porque não adianta você elaborar uma pesquisa sem você contextualizar, sem você saber o tamanho da população, as características, os padrões, quem é essa população dentro de um contexto maior da província de São Paulo, também dentro do Brasil, e eu não encontrei. Então, no desenvolver dessa pesquisa, eu tive que elaborar essa bibliografia, que acabou tomando um corpo maior do que a ideia inicial, que era pesquisar as alforrias, porque neste levantamento socioeconômico, acabou se tornando até que uma referência para outros estudos. Tamanho é a procura de pessoas atrás desse trabalho, porque esses eram números que não tinham publicados ainda. Então, na apresentação de hoje, eu vou seguir a mesma lógica que eu segui na minha pesquisa. Eu vou do geral para o específico, que no caso é Itapetininga. Em quais questões? Nas questões socioeconômicas, começando pela questão do negro, chegando até as questões socioeconômicas de Itapetininga propriamente ditas. Tudo bem, gente? Então, passa para mim, por favor. Olha só, antes de mais nada, nós temos que ter em mente, quando nós falamos de raça, quando nós falamos de negro no Brasil, nós temos que ter em mente a história do negro no Brasil. Muito se fala do negro no Brasil, mas as pessoas não sabem dos números, e aí criam armadilhas. Então, para quem não sabe, gente, a população negra no Brasil é de 54% da população brasileira, e a população brasileira é de 213 milhões de pessoas, a sexta maior população do planeta. Isso quer dizer, gente, que o Brasil tem a segunda maior população negra do mundo. Só ficamos atrás da Nigéria no continente africano. A segunda maior população negra está no Brasil. A população afrodescendente brasileira, que ultrapassa 50% da população brasileira. E quando eu digo afro-brasileira, afrodescendente, eu estou dizendo pardos e negros, pardos e pretos, mas são afrodescendentes. Ok? Então passa. E eu vou iniciar a minha fala afirmando alguns fatos. Eu estou dizendo que isso é verdade. Que o Brasil é um país racista, ponto. Que a população negra vive uma situação desigual no Brasil. Que o negro sofre uma violência desproporcional no Brasil. E que a situação socioeconômica do negro no Brasil, historicamente estabelecida, não permite uma igualdade de oportunidades. Por que eu estou partindo, gente, dessas afirmações? Porque existe
toda uma sociedade que contradiz ou tenta contradizer essas informações. E aí, gente, as pessoas que normalmente contrapõem a esses argumentos, normalmente essas pessoas remetem ao senso comum. E o senso comum é extremamente perigoso, porque o senso comum ele vem carregado de preconceitos estabelecidos por uma ideologia dominante. E esses preconceitos, quem está de certa forma envolvido com as questões raciais no Brasil, conhecem de cor quais são os argumentos de quem questiona esses números. E os argumentos são, um clássico: raça só existe uma. Gente, biologicamente, só existe uma espécie de seres humanos, que é o Homo sapiens sapiens. Mas quando nós falamos de raça neste contexto, nós estamos falando de raízes culturais, histórico-culturais e étnicas. Então, raça existe em qualquer livro do movimento negro norte-americano dos anos 60 e 70, na época das lutas pelos direitos civis. Na primeira página, eles afirmavam: raça existe e a nossa é negra. Porque sem o reconhecimento da raça, sem o reconhecimento da identidade, não tem luta. Então, o primeiro argumento que quem é contrário a esses dados levanta é de que não existe raça. Raça existe nos aspectos culturais, étnicos, de matrizes culturais. Ok, gente? Outro argumento que as pessoas utilizam bastante para argumentar, para questionar, né, esses dados. O problema do Brasil não é racial, o problema do Brasil é social. Quem aqui nunca ouviu isso? As cotas estão erradas. Oi? Ah, tá. As cotas estão erradas. Tem que ser sociais, porque na favela tem preto e tem branco. Então o problema no Brasil é social, não é racial. Outra mentira, gente. E nós vamos ver por quê. Porque essas pessoas estão baseadas numa ideologia dominante e elas estão baseadas no senso comum. Essas pessoas se amparam no quê? Elas se amparam no vizinho negro que conseguiu ascender na vida. Pronto, para ele isso já exemplifica que todos no Brasil têm uma igualdade de condições. É o mito do sol nasceu para todos, da meritocracia. Todos têm as mesmas oportunidades no Brasil. O problema do Brasil é social. E aí eu convido todos aqui para analisarmos se realmente esses dados são verdadeiros. Se no Brasil o problema é social e não racial. Passa, por favor. Isso, gente. Hoje em dia, infelizmente, para defender o que eu argumento, eu não preciso procurar muito. Isto é um meme de Facebook que eu peguei ontem à noite. Quem frequenta redes sociais aí vai passar a linha do tempo e vai se deparar com coisas desse tipo, com memes desse tipo. Está lá, o ridículo dia da consciência negra. Aí os seus argumentos. Qual o dia da consciência branca? Qual o dia da consciência judaica? Qual o dia da consciência indígena? E como vamos nos livrar do racismo? Olha o argumento, gente. Parem de falar sobre isso. E aí colocam uma frase atribuindo ao Morgan Freeman, que não faz a menor diferença se ele falou essa frase ou se ele não falou essa frase. Porque o argumento é: vamos parar de falar de racismo, que o racismo some. Esse é o argumento, gente, da elite dominante brasileira. O problema no Brasil é social, não é racial. Não existem raças, raça é uma só, para eliminar a questão do racismo. E vamos parar de falar disso, porque o sol nasceu para todos. Então, cada um que se vire e busque o sucesso. E aí você atribui a miséria ou o fracasso ao indivíduo, e não às condições históricas e socioculturais que essa pessoa vem, socioeconômicas, me desculpem. Só que aí, gente, nós temos que nos armar contra esses argumentos. Como? Com dados estatísticos reais de veículos de comunicação que seguem alguma metodologia científica para apresentar seus dados. E aí eu convido todos a analisarmos aqui alguns dados, por favor. Violência. 77% das pessoas que morrem de homicídio no Brasil são negras. 78% das pessoas mortas pela polícia são negras.
Guetos. Onde estão os negros no Brasil? Olha lá, gente, nas prisões, 2/3 dos presos no Brasil, da população carcerária, que é a terceira maior do planeta, são negros. Nas favelas, as regiões com maior incidência de negros possuem os piores índices de desenvolvimento, sempre. Ou seja, mesmo na favela, ser negro é pior. Não tenho dúvida disso. Passa. Desigualdade de condições financeiras. Negros ganham 17% menos que branco da mesma origem social. Ou seja, parece que a condição não é apenas social no Brasil. Parece que a situação também é racial. Brancos possuem renda 74% superior à de pretos e pardos. Olha lá, trabalhador branco ganha por hora 68% a mais que pretos e pardos. Negros ocupam apenas 1/10 das cadeiras no poder legislativo do Brasil, apesar de serem 54% da população. Nós vamos entrar nessa questão, vamos guardando esses dados, gente, porque quando nós falarmos das condições históricas que trouxeram a população negra até aqui, nós vamos precisar lembrar desses dados. Menos de 5% dos trabalhadores negros têm cargos de gerência ou diretoria. Desemprego. Pessoal, 2/3 dos desempregados no Brasil hoje são negros. Por favor. Pobreza. Negros são 75% entre os mais pobres, enquanto brancos são 70%. Pessoal, parece que a condição é social, né? Não é racial. Dos 13,5 milhões vivendo em extrema pobreza, 75% são pretos ou pardos, sendo que eles são 54% da população. Olhem o desequilíbrio dos números, tanto para cima quanto para baixo. Passe. Negro e riqueza são inversamente proporcionais no Brasil. Lembra aquele argumento que nós vimos no meme? É só não falar que o racismo acaba? Quanto mais rica a região do Brasil, mais excluído o negro é. Ele é muito mais excluído nas regiões economicamente mais ricas, como São Paulo, do que nas regiões mais pobres do Brasil. Negro e pobreza são inversamente proporcionais. Ou seja, se não tocarmos no assunto, os números estão nos mostrando que a situação não vai se resolver sozinha. Porque quanto mais o tempo passa, isso está piorando. Por favor. Educação. Do início ao fim, população negra tem menos oportunidades educacionais. Lembram do discurso "Sol nasceu para todos"? Nasceu para todos o caramba, gente. As condições socioeconômicas determinam as oportunidades que a pessoa vai ter. E historicamente o negro está injustiçado no Brasil. Historicamente, ele não nasce com as mesmas oportunidades que os brancos. Então, o sol não nasceu para todos. O sol brilha mais para alguns. Negros são 71,7% dos jovens que abandonam a escola no Brasil. Pode passar. Enem. Número de pretos, pardos, indígenas inscritos cai mais de 50%. Parece que a situação não está se resolvendo sozinha, gente. 4 em cada 10 jovens negros não terminaram o ensino médio. Apenas 1 em cada 10 estudantes de escolas privadas de São Paulo é negro. E, pessoal, nos cursos de elite das melhores universidades, que são as públicas, alguém de escola pública entra. Olha a galera que entra ali, ó, das escolas particulares. O negro está lá? Não. Então, ele não vai ter a mesma oportunidade de acesso. Então, o sol não brilha para todos. Por favor. E qual a origem, gente, disso tudo? É aí que nós precisamos entender. Por quê? Porque os negacionistas da situação tentam apagar o passado, como se a nossa história tivesse começado hoje. A história começou hoje. Por um acaso, temos bastante negros pobres, mas também temos brancos. As condições são as mesmas para todos. O discurso é esse.
mas não é a gente. Se nós temos a população negra brasileira nas condições que nós acabamos de ver, tem uma explicação, e ela é histórica. Pode passar. Isso está relacionado à escravidão. Gente, o Brasil tem números que nenhum brasileiro tem motivo algum para se orgulhar. O Brasil foi o campeão mundial em escravidão na era moderna, gente. Cerca de 11 milhões de seres humanos foram retirados da costa da África e trazidos à força para a América para serem escravizados. Quase a metade desse número, segundo David Eltz, um norte-americano estudioso do tráfico atlântico de escravos. Quase a metade desse número, 4,8 milhões, Brasil. Então nós somos os campeões mundiais em escravidão na era moderna. Nenhum lugar do planeta na era moderna e contemporânea teve mais escravos que o Brasil. E como se não bastasse, fomos o último país das Américas a abolir a escravidão. Gente, o negro no Brasil e quando eu digo Brasil, eu estou falando Brasil pós-colonização, porque o Brasil existe, Pindorama, não vou nem entrar nesse aspecto, porque o Luiz vai conversar com a gente sobre isso, mas seres humanos estão aqui há pelo menos 11 mil anos. Estou falando do Brasil pós-colonização, pós-encontro, dominação e invasão portuguesa. O negro está aqui há 471 anos, porque começaram a chegar os primeiros seres humanos escravizados por volta de 1550. De 471 anos, o negro foi escravo 338 anos. Ele é livre somente há 133 anos. A escravidão, gente, está logo atrás de nós. A escravidão está há 4 gerações da gente. Recorde mundial de escravidão. Tão próximo da gente. Uma história tão longa de escravidão. E as pessoas vão argumentar que isso não tem um peso, gente, sobre a população negra brasileira hoje. Vão tentar argumentar que, historicamente, eles não estão numa situação de injustiça e opressão, que não necessita de um esforço governamental, social, econômico para corrigir essa injustiça que é histórica. Claro que precisa, pode passar. Ah, tá bom. Desculpa, eu me empolgo. De onde vieram, gente, estes seres humanos escravizados para o Brasil? Do continente africano, principalmente de 3 regiões. África Ocidental, que nós chamamos de Costa da Mina, onde hoje está o Senegal, a Costa do Ouro, a Costa do Marfim. África Centro-Ocidental ou África Central, região do Congo-Angola, onde hoje está Gabão, Congo, Angola e mais tarde, no século XIX, de Moçambique, África Oriental. Aí eu pergunto para vocês, gente, 54% da população brasileira tem suas raízes culturais nesses povos, nessas localidades. Quantos presentes nesta sala conhecem a história dos reinos que estavam nesses lugares? Quantos aqui conhecem a história do reino Alçá, Nagô, Mali, Nigola, Benguela, Cabinda, Cassange? É a origem cultural e étnica do povo brasileiro, que nós não conhecemos. No máximo, nós sabemos que esse pessoal foi posto brutalmente, violentamente, empilhados em navios negreiros, que saíam da costa africana com 100, 200, alguns navios até 600 seres humanos escravizados. E que de 9 a 15% morriam durante a travessia, segundo números de Manolo Florentino, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Pessoal, isso era desumano. Isso é uma representação de como chegavam a trazer esses seres humanos para a América. Imaginem, num porão mal ventilado, com pouca comida, pouca água, de 35 a 60 dias, dependendo da região de onde saía e para onde chegava no Brasil. Gente, a desumanidade e a crueldade do tráfico atlântico é algo que, nos dias de hoje, é difícil para imaginarmos isso. Pode passar.
e chegavam no Brasil. Quando desciam nos portos brasileiros, a primeira coisa que faziam era o quê? Privar-lhes da sua identidade. Tirava o seu nome, rebatizava com um nome cristão. E aí, de sobrenome, colocavam o porto de origem. É por isso que a gente pega na documentação referente à escravidão no Brasil, está cheio de João Cabinda, José Angola, Francisco Congo, porque tiravam a identidade, porque tirar a identidade é uma maneira extremamente eficiente de dominação de uma população toda, gente. E esse processo de privar a população negra da sua identidade não terminou até os dias de hoje. Não terminou. Ainda é uma forma de controle da população negra brasileira, privar-lhes da sua identidade. Porque a população negra brasileira compõe 54% da população. Se vocês se identificarem enquanto tal, é óbvio que vocês se juntam. E aí tomam o poder. Matemática simples, é a maior parte da população. Então, a questão da identidade é extremamente delicada para quem está no poder. Então, o processo de privar-lhes da identidade ainda é muito forte. E chegavam aqui, iam trabalhar onde? Nós ouvimos falar, gente, que iam trabalhar nos grandes ciclos econômicos do Brasil colonial e Brasil imperial. Ciclos econômicos foram termos cunhados por Caio Prado Júnior e mais tarde Celso Furtado. Não utilizamos mais ciclos econômicos, porque sabemos que, por exemplo, a cana-de-açúcar não foi um ciclo. Começou no início da colonização do Brasil, está aí até hoje. A cana e seus derivados está entre os 10 produtos mais exportados pelo Brasil. Então não foi um ciclo. Mas vamos pontuar aqui. Séculos 16 e 17, cana-de-açúcar, engenhos de açúcar, Nordeste brasileiro. Século 18, mineração, região de Minas Gerais. Entendam, atual estado de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Séculos 19 e 20, café. É destes ciclos que nós estamos falando para pontuarmos a escravidão aí dentro. Então, nos estudos clássicos, colocavam os africanos sendo trazidos para o Brasil para atuarem nessas áreas da economia. Primeiro na cana-de-açúcar, no engenho de açúcar, depois na mineração em Minas Gerais, depois no café. Tudo bem, gente, sendo as regiões mais desenvolvidas economicamente, por uma lei de oferta e procura, iriam sim concentrar o maior número de escravos, sem dúvida. Só que existiam as regiões periféricas, pode passar. E é aí que entra Itapetininga, gente. Onde que Itapetininga entra na história do Brasil? Muitas vezes não sabemos contextualizar a nossa própria cidade dentro da sua importância para a história do Brasil em geral. Vamos só retomar uma coisinha aqui, volta lá. Pode passar, não pode passar. Pode passar mais um. Só para situarmos Itapetininga dentro da história do Brasil. No início da colonização, séculos 16 e 17, predominou os engenhos de açúcar no Nordeste açucareiro brasileiro. Como estava São Paulo nos séculos 16 e 17? Largado, sem importância econômica para a colônia alguma, gente. O que tinha em São Paulo? Pouquíssimos colonos que viviam de subsistência e bandeirantismo. Entrar no interior, caçar indígenas. E essa colonização, que era bastante precária, ficava ali concentrada no litoral. Itapetininga nem existia no cenário nacional nesse momento ainda. Só que esses bandeirantes que entravam no interior buscar indígenas, também aproveitavam para procurar ouro. E nas suas andanças, por volta de 1693, bandeirantes paulistas encontraram ouro na região de Minas Gerais, gente. E não encontraram pouco ouro, encontraram muito ouro. Para vocês terem uma ideia, no século XVIII, metade de todo o ouro produzido no planeta saiu de Minas Gerais. Então imaginem, quando correu a notícia do ouro, como foi a densidade demográfica, a invasão, gente, o crescimento populacional daquela região.
Quando correu a notícia de quanto ouro estava encontrando ali, todo mundo quis ir para lá. Para vocês terem uma ideia, o século XVIII, que foi o século da mineração, se inicia com o Brasil tendo uma população de 350 mil habitantes. O século XVIII, que foi o ano da mineração, termina com uma população ultrapassando 3.200.000 habitantes. Tudo isso por causa da corrida do ouro. Todo mundo quis ir para lá. Quem tinha engenho de açúcar pegou os escravos, vendeu o engenho, foi para lá. Portugueses foram para lá. Só que nessa os paulistas não gostaram. Porque os paulistas argumentaram, falou, 2 séculos nós estamos plantando para comer, subsistência, e entrando no interior caçar índio. Quando a gente se dá bem, todo mundo quer invadir. Os paulistas chamavam os forasteiros de emboabas, por causa de uma ave que tem plumas no pé. Os portugueses vinham com botas enfeitadas, então os paulistas faziam essa chacota, emboabas. E os paulistas fizeram uma guerra contra os emboabas. A Guerra dos Emboabas, que foi de 1707 a 1709. A coroa portuguesa interferiu, falou, o quê? Os paulistas estão achando que o ouro é deles? O ouro é da coroa portuguesa. Vazem daí, paulistas. Paulistas são expulsos. Só que os paulistas não perdem com isso. Os paulistas voltam para São Paulo e eles percebem que todos na região das Minas estão concentrados em procurar ouro. Só que ninguém come ouro no café da manhã. Ninguém almoça ouro. Eles iriam precisar de alimentos. Eles iriam precisar de animais. E é aí que São Paulo entra na história do Brasil, gente. Depois do bandeirantismo. E é aí que Itapetininga aparece. Dentre os gêneros que São Paulo iria fornecer para a região das Minas, estavam animais. Esses animais viriam do Rio Grande do Sul para serem comercializados na feira de Sorocaba. Itapetininga, gente, os primeiros ranchos, vamos dizer assim, os primeiros pousos tropeiros surgem em Itapetininga, surgem em Itapetininga por volta de 1724, antes mesmo do estabelecimento do famoso caminho do Viamão, pelo português Cristóvão Pereira de Abreu, que só aconteceu em 1733. Itapetininga, antes dessa rota ser estabelecida, já tinha movimentação tropeira por aqui. Por quê? Porque Itapetininga tem campos naturais excelentes para invernadas. E quando fica estabelecido o caminho do Viamão, gente, o mercado do sul se integra ao mercado principal da colônia brasileira. E no decorrer deste caminho, que nós chamamos de caminho do Viamão ou caminho do sul, desenvolvem cidades que vão estar interligadas economicamente e estarão interligadas culturalmente e socialmente também. E é neste contexto que Itapetininga surge na história do Brasil. Em 1750, surge um povoado de Porto Velho, às beiras do rio Itapetininga. E Itapetininga só vai ser elevada à condição de vila em 1770, no dia 5 de novembro. Por um acaso, gente, com o estabelecimento do Pelourinho em Itapetininga. O que é um pelourinho? É o símbolo do poder real. Para que serve um pelourinho? Para chicotear escravo, gente. O pelourinho é o tronco. Isso é o símbolo do poder real na colônia brasileira. Itapetininga só vai se desvincular completamente de Sorocaba no ano seguinte, em 1771, que Itapetininga se desmembra e se estabelece de fato enquanto uma vila, que surge no caminho das tropas. Então, a pergunta que o Lucas fez mais cedo, ele falou, olha, quando pensamos em Itapetininga, pensa no quê? Aqui em Itapetininga, infelizmente, não sei mais o que é que vem imediatamente à cabeça. Mas se vocês forem em qualquer grande cidade do sul do Brasil, onde a maioria delas surgem no caminho do Viamão, e falar de Itapetininga e Sorocaba, na hora vão dizer para vocês tropeirismo. Porque eu estudei em Curitiba, e lá em Curitiba as pessoas sabiam mais sobre a história de Sorocaba do que eu que era de Sorocaba.
porque essa rota toda que vinha lá de Vacaria, Viamão, no Rio Grande do Sul, terminava na Feira de Muares de Sorocaba, que surge na mesma época que surge o povoado de Itapetininga, por volta de 1750, a primeira Feira de Muares de Sorocaba. E é assim, gente, que Itapetininga é integrada à história do Brasil. Só que olha só, quando Itapetininga se torna uma vila em 1771, o ouro, a mineração, já está em declínio, porque a mineração tem um boom no início do século XVIII, e por volta de 1765, ela já entra em declínio. E Itapetininga surge enquanto vila no declínio da mineração. Itapetininga, gente, surge na Rota dos Tropeiros. Itapetininga surge com as invernadas. Itapetininga surge com o comércio de muares e de gado bovino também. Só que Itapetininga não vai se desenvolver, não vai ter o forte da sua economia voltado ao tropeirismo. Pode passar. Por quê? Com o declínio da mineração, não arrasta a economia paulista junto com ela, dizia Celso Furtado. Porque a mineração em Minas Gerais entra em declínio. Só que quando a mineração entra em declínio, a cana-de-açúcar que estava concentrada no Nordeste açucareiro chega em São Paulo. Logo em seguida, da cana-de-açúcar, dos engenhos chegarem em São Paulo, a família real portuguesa, fugindo das guerras napoleônicas, Napoleão Bonaparte estava invadindo tudo na Europa. Para fugir de Napoleão, a família real portuguesa, o príncipe regente Dom João, mais tarde Dom João VI, foge da metrópole para a sua principal colônia, que é o Brasil, e se estabelece no Rio de Janeiro. Gente, se nós pegarmos a história do Brasil colônia e do Brasil império, este é o único fato político que vai ter um peso na transformação social e econômica da província de São Paulo, do sul do Brasil. Porque com a independência não muda nada em termos de sociedade e economia. Com a proclamação da República não muda nada, mas a vinda da família real muda. Por quê? Porque com a chegada da cana-de-açúcar em São Paulo e da família real no Rio de Janeiro, Itapetininga vai se estabelecer como uma produtora de gêneros alimentícios para abastecer o mercado interno, principalmente o mercado mineiro, paulista e do Rio de Janeiro, o mercado da corte. Então, gente, Itapetininga surge na Rota dos Tropeiros, mas a tendência econômica de Itapetininga vai ser o abastecimento interno. É na virada do século XVIII para o XIX que Itapetininga, gente, deixa a sua economia de subsistência e passa a ter uma produção agrícola para o abastecimento do mercado interno. E Itapetininga vai longe com essa tendência econômica, chegando até hoje. Hoje, Itapetininga tem o primeiro lugar no PIB agrícola do estado de São Paulo. Ainda é uma grande produtora rural para o mercado interno. Quais são os principais produtos produzidos por Itapetininga hoje? É grama, batata, hortifruti e cana para a produção de álcool. E isso é o carro-chefe da economia itapetiningana hoje. Então Itapetininga continua uma potência agrícola e ela vai se desenvolver com essa potência agrícola ali. Uma coisa que eu quero ressaltar, gente, quando nós falamos de Sorocaba e Itapetininga, elas serão muito mais parecidas com o sul do Brasil do que com São Paulo. Porque em Itapetininga nunca chegam as grandes atividades agroexportadoras ou de mineração. Chegamos a ter engenhos aqui. Itapetininga chegou a ter 10 ou 15 engenhos. Chegou a ter até mineração aqui, principalmente na região do Alto Paranapanema. Só que o forte da economia de Itapetininga vai ser a agricultura para o abastecimento interno. Em segundo lugar, a pecuária, que Itapetininga vai manter os seus poços de invernada e uma importância dentro do caminho das tropas. Itapetininga vai ser tão importante dentro do caminho das tropas que a última feira de Muares vai acontecer em Sorocaba em 1897, por causa de um surto de febre amarela. Quando a feira de Muares para em Sorocaba, vem para Itapetininga. E a última feira de Muares que vai acontecer no Brasil vai acontecer em Itapetininga na década de 30, já do século XX. Então, esta é a tendência de Itapetininga.
Itapetininga está dentro do contexto de São Paulo, está dentro desse desenvolvimento que São Paulo vai ter no final do século XVIII e início do século XIX, graças à chegada da cana-de-açúcar, graças à vinda da família real e, mais tarde, principalmente, graças ao advento do café, gente, que por volta de 1830 chega, mas até 1850 vai ser o carro-chefe da economia brasileira. Vai chegar a concentrar 90% das exportações brasileiras. Pode passar. Olha lá, só para termos clareza do que eu estou falando, segundo números de Pedro Miller, numa compilação de dados demográficos que ele fez em 1923, das atividades econômicas por domicílio em Itapetininga, observávamos, em 1836, 10 engenhos de açúcar, 10 fazendas de criar, ou seja, invernadas, uma fazenda de café e 450 sítios de cultura. Por sítios de cultura, entendam a agricultura de abastecimento interno. Os domicílios com agricultura de subsistência nem entram dentro dessas estatísticas. Importante salientar, por que 1836? Porque vai ser o último ano que será realizado um censo confiável para a população da província de São Paulo, durante o período escravocrata, né, antes do fim da abolição. Pode passar. E aí, vamos observar, então, esse desenvolvimento que acontece em finais do século XVIII, início do século XIX. Olha só esses números para a província de São Paulo, gente. Em 1765, eram 86 mil habitantes. Em 1803, 188 mil habitantes. Em 1836, 282 mil habitantes. Gente, num espaço de tempo curto, olha o crescimento populacional da província de São Paulo. Só que esse número não faz sentido para nós analisarmos a nossa região se nós não tivermos esses números para Itapetininga. Então passa. Vamos ver o crescimento de Itapetininga nesse mesmo período. Esses números foram encontrados nos maços populacionais do Arquivo Público do Estado de São Paulo, gente, na pesquisa que eu realizei. Em 1782, Itapetininga tinha 1.578 habitantes. Em 1798, Itapetininga tinha 3.717 habitantes. Em 1815, 5.390. E em 1836, 11.510 habitantes. Gente, num espaço de tempo curto, façam aí quantas vezes se multiplicou a população de Itapetininga. Isso é um crescimento muito acelerado. Está relacionado a quê? Ao desenvolvimento econômico de São Paulo. Por quê? Por causa da chegada da cana-de-açúcar, mais tarde por causa da chegada do café. Pode passar. E aí voltamos ao que nos interessa. A questão do negro. Gente, a província de São Paulo, até meados do século XIX, manteve, em média, entre 26% e 28% da população cativa. Pessoal, isso eu estou falando de negros escravos, fora a população negra livre, que aumentaria essa cifra. Estamos falando do total de escravos. E Itapetininga, dentro desse contexto, pode passar. Olha aí Itapetininga, durante boa parte do período que nós estamos analisando, não ultrapassou ali 11% da população cativa. Só que olha, gente, de 1830 para 1836, a população cativa passou de 1.072 escravos para 2.700 escravos. A população cativa de Itapetininga saltou de 11% da população para 23,5% da população. Por que isso, gente? Por causa da expansão do café. O café chega em Itapetininga? Não, mas Itapetininga dará suporte para a produção cafeeira, fornecendo gêneros agrícolas através do mercado interno. E é óbvio que se São Paulo está se desenvolvendo economicamente, o tráfico de escravos da África tende a vir para São Paulo. E o número de escravos na população vai aumentar em todas as regiões, seja ela voltada para a agroexportação ou não, como é o caso de Itapetininga. Então temos, gente, um salto. Pode passar para mim, por favor? Olhem esses números comigo. Em 1836, 64% da população de Itapetininga eram brancos.
36% pretos e pardos, livres ou cativos. Gente, esse é o último censo que nós temos. Só que no desenvolver do século XIX, a população cativa aumentou em toda a província, inclusive em Itapetininga. Eu posso afirmar, com números relativos à província de São Paulo, que em meados do século XIX, por volta de 1950, nas regiões produtoras de café, 50% da população era cativa. Gente, esses números são assombrosos. De 1550 a 1850, de cada 100 pessoas que entraram no Brasil, 86 eram negras. Então a população negra está aumentando demais na província de São Paulo. E em Itapetininga está acontecendo a mesma coisa. Para 1836, temos pelo menos 1/3 da população de Itapetininga negra ou parda. Só que daí nós vamos fazer uma comparação com a população negra ou parda hoje em Itapetininga. Pode passar. Esses são dados atuais, gente. 2021. Qual é o tamanho da população de Itapetininga hoje? 167 mil habitantes. Pegando por cor, como está distribuída a população de Itapetininga hoje, que se declara branca, 77,55%, que se declara parda, 18,49%, que se declara negra, 2,64%. Amarela, ou seja, orientais, 1,21%. Indígena, então, 0,16%. O que esses números nos dizem? Sendo que nós estávamos vendo agora há pouco que no século XIX, pelo menos 1/3 da população de Itapetininga era negra, sendo que esse número tendia a crescer. O que esses números nos dizem, gente? Pode passar. Nos dizem duas coisas. Que a população negra de Itapetininga sofreu, primeiro, exclusão social. Porque o número total de negros e pardos no montante da população de Itapetininga, após a abolição até os dias de hoje, diminuiu consideravelmente. Então, isso significa que a população negra de Itapetininga, preta ou parda, e só lembrando que quando eu digo pardo, eu estou falando descendentes de africanos, gente. Eu estou falando as misturas que aconteceram étnicas, como, por exemplo, mulatos, esse termo que surge aqui, inclusive, um termo pejorativo, que vem de mula, por causa de um híbrido do cavalo, do jumento com a égua, né? Cafusos, o negro com o índio, e mesmo o mameluco, né? Que é o índio com o branco, né? Mas olha só, dá para nós percebermos que no decorrer do tempo, da abolição da escravatura até os dias atuais, a proporção de negros na população itapetiningana diminuiu. Ou seja, após a abolição da escravatura, não encontraram condições de permanecer na cidade. E uma parcela considerável teve que ir embora. Outro dado interessante que esses números nos mostram: o enfraquecimento da própria identidade afro-brasileira. Gente, somente pouco mais de 2% se declaram no IBGE negros, enquanto que mais de 18% se declaram pardos. Gente, se tivesse fortalecimento e valorização da identidade afro-brasileira, uma porcentagem considerável de quem se declara pardo iria se declarar preto. Porque a questão de raça no Brasil não é biológica, não tem uma régua para medir a cor, para dizer quem é preto e quem é pardo. É uma questão de identidade cultural. Quem se declara pardo não tem uma identidade afro-brasileira. Se tivesse uma política de valorização das identidades afro-brasileiras, mais pessoas iriam se orgulhar da sua origem cultural, da sua origem histórica, e iria se declarar preto no IBGE. Então, os números de Itapetininga nos mostram isso: exclusão e uma opressão quanto à identidade, né? Quanto à identidade étnica, cultural. Pode passar. Isso por quê, gente? Porque no Brasil prevalece um racismo estrutural. Gente, eu vou pedir licença para ler essa definição de racismo estrutural para vocês.
é a formalização de um conjunto de práticas institucionais, históricas, culturais e interpessoais dentro de uma sociedade que frequentemente coloca um grupo social ou étnico em uma posição melhor para ter sucesso e, ao mesmo tempo, prejudica outros grupos de modo consistente e constante, causando disparidades que se desenvolvem entre os grupos de modo consistente e constante. Causando disparidades que se desenvolvem entre grupos ao longo de um período de tempo. O racismo social também é chamado de racismo estrutural. Por quê? Segundo Carl James, a sociedade é estruturada de maneira a excluir um número substancial de minorias da participação em instituições sociais. Por muito tempo imperceptível, essa forma de racismo tende a ser de tamanha dificuldade de percepção, tendo em vista um conjunto de práticas, hábitos, situações e falas enraizadas em nossa cultura, promovendo direta ou indiretamente a segregação e preconceito racial. Gente, o racismo estrutural está na formação da civilização brasileira, ou do que nós chamamos de civilização brasileira. O racismo está na estrutura sociopolítica e econômica da nossa sociedade. No Brasil, ninguém precisa decidir se tornar racista. No Brasil, a sociedade se torna naturalmente racista, porque a sociedade brasileira é racista, através de um racismo estrutural que está enraizado na nossa mentalidade, nas nossas práticas, na nossa educação, nas nossas instituições, gente. Esse é o racismo que está no Brasil. No Brasil, nós temos que decidir não sermos racistas. Isso é uma decisão. Porque ser racista pode ficar tranquilo que a criação familiar, a educação escolar vai se encarregar disso naturalmente. A nossa televisão, a nossa arte, tudo vai se encarregar disso. Pode passar. Olha, falando em Facebook, eu trouxe essa charge que eu acho que exemplifica maravilhosamente o que eu acabei de dizer. Essa é uma charge que está correndo no Facebook. Quem tem Facebook, corre sempre a linha do tempo, com certeza já terá visto. Olha só, a reivindicação da charge, gente, não tem nada a ver com a questão racial. Está reivindicando, né, a redução da maioridade penal. Não vou nem entrar nesse mérito. Isso não nos interessa. O que nos interessa aqui, gente? Para você argumentar que você quer a redução da maioridade penal, olha a imagem que você colocou. Ali tem uma mulher negra chorando a morte do filho, com uma favela ao fundo. No imaginário brasileiro, na mentalidade do brasileiro, o negro é visto como um perigo. E a polícia existe para proteger o cidadão de bem deste perigo. Isso é um fato dentro da realidade do contexto brasileiro hoje. E essa charge, quem fez nem deve ter se atentado para o que ele estava reproduzindo, algo que está enraizado na sociedade brasileira. No Brasil, gente, ninguém costuma ser racista, né? Porque em 1932, um cara chamado Gilberto Freire escreveu um livro chamado Casa Grande Senzala, onde ele lançou a ideia da democracia racial. No Brasil, a escravidão foi açucarada. O senhor batia no escravo, sim, mas do mesmo jeito que batia no filho dele. Gente, ali foi lançadas as bases da teoria da democracia racial. E não é que o brasileiro acreditou nisso, gente. E acredita até hoje. E um argumento que sempre aparece quando alguém quer dizer que não é racista. Ah, eu não sou racista. Por quê? Ah, porque eu tenho vários amigos pretos. Só que é racista. Se ele estiver andando na avenida principal de Itapetininga, 11 horas da noite, em que situação, nós aqui, gente, vamos lá, exercício agora de honestidade, 11 horas da noite, só você na rua, em que situação
você vai sentir aquele arrepio na espinha. Se do mesmo lado que a calçada vier uma pessoa negra, ou se do mesmo lado da calçada vier uma pessoa branca. Dependendo da classe social que você for, você até atravessa se for negro. Ninguém no Brasil é racista. Até a sua irmãzinha ou a sua filha aparecer em casa apresentar um namorado negro. Estou errado, gente? O racismo no Brasil é diferente do racismo norte-americano. O racismo norte-americano sempre foi declarado. O racismo brasileiro sempre foi camuflado. E essas teorias, gente, elas têm um cunho político. Qual é o cunho político? Acabei de passar de forma rápida, gente. Desculpe se foi até confusa, porque a missão aqui é árdua. Contextualizar toda a história do negro no Brasil, contextualizar a história do negro em Itapetininga e contextualizar Itapetininga dentro da história do Brasil. É um desafio, né? Mas dentro de tudo que nós vimos aqui, até agora, vamos negar o racismo no Brasil? Se nega. E por que se nega? Porque se você conhecer a história do negro no Brasil, você vai chegar a uma só conclusão. Hoje o negro está numa posição de inferioridade em comparação ao branco. E a culpa não é dele, a culpa é histórica. Se a culpa é histórica, o Brasil tem a obrigação de tentar reverter essa situação. E para reverter uma situação dessa, onde uma população de mais de 100 milhões de pessoas vivem em condições desiguais, é claro que vai ter que meter a mão no bolso de todo mundo, gente. Vai ter que ser um esforço coletivo. Isso vai demandar políticas públicas. Isso vai demandar conscientização, isso vai demandar verbas. E é lógico que quem está no topo, na elite, nunca quer meter a mão no bolso para corrigir uma injustiça histórica. Aí surgem esses argumentos. O problema no Brasil não é racial, o problema é social. Raça só existe uma. Ah, mas eu não escravizei ninguém, o sol nasceu para todos. Eles estão nessas condições, mas todo mundo tem oportunidades. E aí começam a caçar aqueles exemplos para justificar o seu argumento. Aí começam a pegar, gente, alguns oportunistas negros para elevar a condição social dele, para ele reproduzir o discurso do opressor. É aí que surge um Fernando Holliday. É aí que surge o presidente da Fundação Palmares. Porque aí é um negro dizendo isso, não é o branco que está dizendo que não deveria ter o Dia da Consciência Negra. É um negro dizendo. Eles pegam esses vendidos para legitimar um discurso racista. Por quê? Porque para você tentar corrigir uma injustiça histórica desse tamanho. Gente, a escravidão africana, na minha opinião de historiador, é o maior absurdo que a história da humanidade já cometeu. E o Brasil está no epicentro desse furacão. Ou seja, não é do dia para a noite, não é fácil corrigir uma injustiça histórica desse calibre. E é óbvio que quem está no poder, que quem está no comando da economia, não está disposto a pagar o preço para corrigir uma injustiça histórica desse tamanho. Tem como corrigirmos uma injustiça histórica desse tamanho? Não é fácil, mas tem caminhos para buscar melhorias. Pode passar para mim. Um caminho, por exemplo, foi a Lei 10.639, de 2003. Aliás, eu tenho que dizer, gente, entre 2002 e 2015, houve muito avanços em termos de políticas afirmativas. 2003, a Lei 10.639, que estipulava a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas. Gente, eu não vou criticar essa lei. Legal, ótimo. Só que ela é absurda. Por que ela é absurda? Gente, que bom que foi criada. Mas ter que criar uma lei para impor às escolas estudar a história da maior parte da sua população, gente. Só a necessidade de criar a Lei 10.639
ela já demonstra o absurdo racial em que está mergulhado o Brasil. E é óbvio que essa lei tem muita dificuldade para ser cumprida até os dias de hoje. Esta lei foi complementada mais tarde pela Lei 11.645 de 2008, que não muda em nada o texto dela, só acrescenta a obrigatoriedade de estudar também a história e cultura indígena. Gente, precisamos criar leis, e olha de quando é, não tem 20 anos essa lei, para obrigar o ensino de história da cultura afro-brasileira no Brasil. Pessoal, o que nossos alunos estudam? Monarquias medievais europeias. Nas nossas escolas estudam dinastia capetinja na França medieval, Plantagenetas na Inglaterra medieval. Eu acho que nem lá estudam mais isso. O brasileiro tem que estudar. Mas aquilo que dá a identidade para o povo brasileiro, não estudamos. O negro no Brasil, através das escolas, ele é privado de conhecer a sua cultura, a sua história. A escola brasileira ainda é um instrumento de dominação da população negra brasileira, privando-os de conhecer a sua história, privando-os de desenvolver a sua identidade. Prova disso são essas leis. Mesmo assim, nessa década tivemos avanço. Em 2004, criam a primeira lei de cotas. Gente, cotas, outro assunto que os desavisados de plantão adoram falar abobrinha. Para começo de conversa, a lei de cotas também tem cunho social, porque só entra nas cotas para negros e indígenas pessoas que vêm de escolas públicas. Sem dizer que, após estipularem a lei de cotas, as vagas nas universidades federais saltaram de 100 mil para 215 mil. Então, quem antes disputava 100 mil vagas, hoje disputa 115 mil vagas. Não disputa vaga com os cotistas. Mesmo assim, chovem aqueles argumentos de que o problema do Brasil é social. Quem diz isso nunca se preocupou em ler os fundamentos das leis de cotas. Em 2010, surgem as diretrizes curriculares nacionais para as relações étnico-raciais. 2004. Surgem também as diretrizes curriculares nacionais para as relações étnico-raciais. Em 2010, surge o Estatuto da Igualdade Racial. Em 2014, cotas nos concursos públicos. Então, gente, olha quantas leis de 2002 a 2015. Ah, Leandro, e isso refletiu alguma coisa na população? Refletiu. Em 2002, entre os mais ricos do Brasil, 11% eram negros. Em 2015, após essa sequência de políticas afirmativas, o número pulou para 17% dos mais ricos do Brasil negros. Só que de lá para cá, após 2016, observamos regredir essas políticas a passos largos, gente. Ao ponto de, sem entrar aqui em questões políticas, em polêmicas políticas, mas chegando ao ponto de um país com 54% da população afrodescendente eleger um presidente racista. O Brasil não é para iniciante, gente. O Brasil não é para iniciante. Ah, mas como isso é possível? Simples. Tirando a identidade do negro, não apresentando-lhe a sua própria história, não deixando ele se reconhecer enquanto tal. Porque se ele não se reconhece enquanto tal, ele não vai unir-se aos seus iguais para reivindicar melhorias. Ele vai ser cooptado por outras ideologias, religiosa que seja. Porque daí o cara ele não vai ser um negro, ele vai ser um religioso de tal igreja. Às frentes de qualquer coisa, pode passar. Ah, volta. E aí, entramos na polêmica que começamos esse debate. Com a Lei 10.639, também foi instituído no calendário escolar o Dia da Consciência Negra. E eu gostaria de falar rapidinho sobre o Dia da Consciência Negra para vocês. Gente, após a proclamação da República, alguns anos depois, ainda durante a República Velha, ficou estipulado no Brasil que o dia comemorativo do negro seria o 13 de maio, a abolição da escravatura. Só que, gente, o 13 de maio se tornou um dia onde o negro agradecia ao branco por ter dado a liberdade a ele.
Porque pelo 3 de maio, como a historiografia colocava o 3 de maio, a princesa Isabel, bondosa, um dia acordou e decidiu dar a liberdade à população negra. Ou seja, coloca o negro como um sujeito passivo da sua própria história. E o movimento abolicionista? E as revoltas, as fugas? Quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, em vários pontos do Brasil não existia mais escravidão. Em Sorocaba, a escravidão foi abolida em 1887. Anos antes foi abolida no estado do Ceará. A luta era muito ferrenha. O medo de uma revolução, nos moldes da Revolução Haitiana, era muito grande no Brasil. O movimento abolicionista era muito forte. A pressão inglesa era imensa pelo fim da escravidão no Brasil. Por quê? Porque os ingleses são gente boa? Não, porque são capitalistas. Conforme as indústrias foram se desenvolvendo, o mercado consumidor europeu foi ficando pequeno para tantos produtos. Então eles precisavam vender fora da Europa. E um escravo não ganha salário. A partir daí, eles começaram a defender o fim da escravidão. Substituir escravos por trabalhadores assalariados, que seriam consumidores. Mas a pressão inglesa, o movimento abolicionista, as revoltas, eram imensas. Gente, a família real brasileira segurou a escravidão até onde aguentou. Ah, mas eu vejo na internet que Dom Pedro II tinha ideais abolicionistas, não duvido. Mas a questão é, uma coisa é o que ele pensa, outra coisa é o que ele fez. E o que ele fez foi segurar a escravidão no Brasil, muito além do que qualquer outro lugar na América. Por pressão dos cafeicultores paulistas, que dominavam a economia nacional. Tanto que não aguentaram mais a pressão, aboliram a escravidão em 1888, em 1889 colocaram ele no navio e mandaram passar o resto dos dias na França. Proclamaram a República no Brasil. Então, gente, Princesa Isabel Redentora, ela está sendo beatificada como a redentora dos negros no Brasil. Poucos sabem, mas onde está o Cristo Redentor? Era para ser uma estátua da Princesa Isabel Redentora. Eles próprios perceberam o absurdo da ideia e voltaram atrás. Aí, gente, diante disso, o movimento negro unificado brasileiro, em 1978, questionou, falou, 3 de maio coisa nenhuma. 3 de maio não representa a luta do negro no Brasil. Ah, o que representa então? Palmares. Zumbi dos Palmares. Esse representa a resistência negra no Brasil. E não à toa, o dia 20 de novembro, o dia do assassinato de Zumbi dos Palmares, o maior quilombo que existiu no Brasil, ser estipulado para o Dia da Consciência Negra, em 1978. Só que não foi aceito. Só em 2003 entrou para o calendário escolar. E somente em 2011 foi sancionada a lei que tornava feriado nacional. Mesmo assim, facultativo às cidades, gente. O Brasil tem mais de 5 mil municípios. Em apenas 1.200, o Dia da Consciência Negra é feriado. Ainda existe uma grande resistência a esse dia. Só lembrando que o Dia da Consciência Negra não é um dia para se comemorar nada. O Dia da Consciência Negra é um dia de reflexão. Hoje nós falamos em mês da Consciência Negra. Pode passar. E aí, pessoal, chegamos aqui até o ponto que eu estudei na cidade de Itapetininga, que foram as alforrias. Por que eu coloquei aqui as alforrias? Pelo seguinte, gente. Quando falamos em escravidão, nós pensamos em 2 tipos de seres humanos escravizados. Ou o Zumbi dos Palmares, quebrando tudo e enfrentando seus senhores, ou um escravo sem voz, um escravo sem participação nenhuma, um escravo passivo da própria história. E as alforrias em Itapetininga me mostraram o contrário. Por quê? O que é alforria, gente? Alforria é o processo pelo qual alguém que nasceu escravo se torna durante a vida livre. E olha só, pode passar, passa 2 para mim, por favor. Pode passar outro. Aqui em Itapetininga, dentre os alforriados, prevaleceram seres humanos adultos, homem ou mulher na mesma proporção. Por que eu coloquei ali homem ou mulher? Porque em outras regiões, com economias diferentes da de Itapetininga, o padrão do alforriado era outro. Nascidos no Brasil, ou seja, crioulos, em alguns lugares chamados de pardos, com algum pagamento, né, ou em obrigação ou em dinheiro. Então, olha só, a maioria das alforrias eram pagas.
ou com pecúlio, dinheiro, ou com obrigação. Já dá uma dica de onde eu vou chegar. Esses escravos saíam de pequenos e médios grupos de escravos, que é o que prevalecia na região de Itapetininga, pequenos e médios grupos de escravos, de 10 escravos para menos, contrastando com as regiões da agroexportação, como do café, por exemplo, que a média de grupos de escravos eram de 150 escravos. E esses escravos normalmente atuavam na agricultura de abastecimento interno. E olha só, a alforria, gente, ela é uma forma de resistência. A alforria, o escravo estabelecia a alforria através de uma negociação cotidiana com o seu senhor, onde ele simplesmente não ia para o pau. Ele tinha estratégias para se tornar livre. Que tipo de estratégias poderia ser? Acumular dinheiro de alguma forma, em trabalhos urbanos, por exemplo. Mas tinha outras estratégias. Servir fielmente ao seu senhor pela vida toda. Gente, hoje é fácil julgar um escravo que utilizava essa estratégia para se tornar livre. Só que a vida é muito cara. Nos dias de hoje, quantas pessoas estão dispostas a literalmente dar a vida por uma causa? O escravo também é ser humano, também sangra, também dói, também tem família. Então, para muitos, uma estratégia mais viável era negociar pacificamente com o seu senhor. E eles também estavam participando do seu destino ao estabelecer essa negociação, porque nem só de conflito viveu a escravidão no Brasil. E aí, gente, nós colocamos o negro escravo de Itapetininga numa posição, né, ativa quanto ao desenvolvimento da sua própria história. Isso daqui é um modelo de registro de alforrias que eu estudei no primeiro tabelionato de notas de Itapetininga. Porque o registro, a carta de alforria era dada ao escravo. Só que facilmente alguém pegava esse escravo na rua, rasgava a carta e reescravizava-o. Então, para garantir, ele ia até um tabelionato e registrava a sua carta de alforria. Esse é um exemplo de registro de carta de alforria. Pode passar. E só para fechar aqui, pode passar, mesmo num contexto de tanta violência, tanta humilhação, tanta opressão, muita coisa foi criada. Surge aí, gente, a cultura afro-brasileira. Quando falamos em cultura brasileira hoje, salvas as regionalidades, quando falamos numa cultura brasileira autêntica, numa cultura brasileira geral, inevitavelmente esbarramos na cultura afro-brasileira, gente. E eu trouxe 2 exemplos de cultura afro-brasileira, pode passar, que eu acho que significam bem, simbolizam bem o que foi a história do negro no Brasil. Um é a capoeira. Gente, a capoeira é a única arte marcial genuinamente brasileira. Ela foi criada por africanos e seus descendentes em solo brasileiro. Para quê? Para resistir à escravidão. Então a capoeira é uma arte negra e é uma arte de resistência. E como toda arte negra, como tudo relacionado à cultura afro-brasileira, foi severamente reprimida por muito tempo. Quando o Brasil se torna república, no primeiro Código Penal Republicano Brasileiro, de 1890, a capoeira entra no Código Penal, no artigo 402, como crime passível de prisão, gente. Por quê? É uma arte do negro. Só foi ser permitida em 1937, após uma apresentação para o então presidente Getúlio Vargas. E aí, após isso, a capoeira seguiu o seu rumo dentro da roda da história. E, por volta da década de 60, a capoeira deixa os guetos negros e chega até as classes médias, chega até a população branca. E o que aconteceu, gente? Nos dias atuais, o negro está sendo excluído da capoeira. Na capoeira existe uma grande resistência quanto à história afro-brasileira dela, quanto a ser reconhecida como uma arte negra de resistência. E isso para falar só da capoeira, pode passar. Para não falarmos das religiões de matriz afro. Eu acho que aí o preconceito é total e absoluto, representando, simbolizando todo o peso que a população negra ainda tem no Brasil. Gente, as religiões de matriz africana, elas representam
0,3% da população brasileira. Kardecistas são 3% no Brasil. É muito mais do que candomblé e umbanda. Só que vocês escutam o kardecismo sendo detonado por aí? Agora fale o termo macumba. Entra numa escola e fale macumba. Soa negativo. Ouvir macumba soa negativo. Gente, macumba é uma palavra iorubá que para alguns significa cura, para outros significa festa. As religiões de matriz afro, vamos pegar o candomblé. As pessoas não conhecem a sua origem, mas demonizaram ela. Pegam os seus deuses, os orixás, e fazem aí comparações chulas com o diabo da fé cristã, por exemplo, com o demônio. Sendo que não faz ideia, gente, de que as religiões de matriz afro foram uma ferramenta muito necessária para a sobrevivência da população escrava no Brasil. Vocês já perceberam os nomes que se utiliza dentro de um terreiro? Mãe de santo, pai de santo, irmão de santo. Sabem por que isso? Uma estratégia para evitar revoltas no Brasil era você capturar seres humanos de uma determinada aldeia e separá-los para enviar para o Brasil. Então você separava. Então a pessoa vinha separado da sua família, com outras pessoas das quais ele não entendia nem a língua, para um lugar que ele não conhecia. Gente, é por isso que era muito mais difícil para um escravo africano se revoltar do que um escravo indígena, por exemplo, que estava na sua terra com a sua gente. Só que aí, esses seres humanos, como qualquer ser humano, cria condições de sobrevivência. E ele, dentro da senzala, com aquelas pessoas estranhas, em questão de tempo, ia forjando uma nova forma de sociabilidade. E aí, eles iam dando esses termos. Pai de santo, mãe de santo, irmão de santo, já que seu pai, sua mãe e seu irmão foi separado na diáspora. E aí, lá no continente africano, cada etnia tinha o seu ancestral mítico, que nós chamamos de orixá. Então lá, eles não eram politeístas, eles eram monoteístas. Cada etnia tinha o seu ancestral mítico. Chegava aqui, todos misturados dentro da senzala, e iam cultuar o ancestral mítico de quem? Não dava para escolher um, tinha que cultuar o de todos. Assim nasce o candomblé, gente, como uma necessidade de forjar uma nova sociabilidade, numa condição terrível de vida que eles se encontravam. Então, gente, quem critica, né, eles nem conhecem a concepção de diabo, demônio. Não tem. Esse ser, ele é da cultura cristã europeia, não é africana. Só que, simplesmente, você estabelece uma relação, diz que eles cultuam o diabo para criar um medo em cima da população que não tem conhecimento sobre essa matriz religiosa, e desse jeito temos uma perseguição desproporcional às religiões de matriz afro no Brasil. Ataques constantes em veículos de comunicação de massa, inclusive. Então, gente, eu acho que esse era o recado que eu queria passar. Eu sei que é muita informação, sabe? Eu sei que a proposta foi bastante ousada, mas eu gostaria de fechar, pode passar. Eu gostaria de fechar com um apelo que foi feito pela Angela Davis, que ela falou: em uma sociedade racista, e o Brasil é uma sociedade racista, em uma sociedade racista, não basta não ser racista. Numa sociedade racista, temos que ser antirracistas. Então, pessoal, eu acho que essa é a responsabilidade que nós temos. Essa é a mensagem que nós devemos levar. Ok? Muito obrigado pela atenção aí, gente.